Olá, muito bom dia, amigos, companheiros de Espírita, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um bate-papo. Na semana passada, estávamos falando sobre as ressurreições, né? Dentro do capítulo 15. E só vale uma errata aí, que nós comentamos que no começo, que nós falamos do item 37 ao item 42. Porque na realidade nós falamos do item 37 ao item 40, né? Hoje nós vamos comentar os 41 para frente. E nas ressurreições falávamos que todos os casos que Jesus curou, nenhum deles Jesus trouxe qualquer um dos curados de volta à vida. A morte não estava consumada em sua totalidade, né? Tinha um restinho de vida ainda nele. Nós sabemos que a morte hoje, a morte só completa quando o perispírito se desprende totalmente do corpo. Então o indivíduo pode ficar vários dias, aí anos em coma, né? Que ele continua com vida física. E naquele tempo não conseguiam detectar esse resquício de vida. Então, por isso que naquela época denominaram, né, como quando Jesus curava, como se fosse ressurreições, né? E na realidade nada mais era do que o retorno à vida, sim, porque a pessoa estava em coma, mas ela a vida não havia cessado na sua plenitude. Muito bem, hoje falaremos do item 41 ao item 46. Jesus caminha sobre a água. Quando o viram andando sobre o mar, né, turbaram-se e dizia: é um fantasma, e puseram-se a gritar amedrontados. Então Jesus lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus disse: vem Pedro. Descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus, mas vindo um grande vento, ele teve medo e começou a submergir. Foi quando Jesus estende-lhe a mão, né, e chama a atenção dele, né? Homem de pouca fé, por que duvidaste, né? Está em Mateus capítulo 14, de 22 a 33. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: que é Deus? Deus a resposta é bem simples e objetiva, né? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Hoje, um pouco mais esclarecido, sabemos que a fala que o discípulo falou, que és verdadeiramente filho de Deus, não se atribui somente a Jesus, mas a tudo, a todos. Tudo que existe no universo é criação de Todo-Poderoso. E Jesus, governador do planeta Terra, desde o princípio, veio até nós para ensinar a lei de amor, seu conhecimento e evolução sobre todos os elementos. É evidente. Jesus era um espírito muito mais velho, que foi criado muito antes de nós. Jesus podia fazer tudo, pode fazer tudo. Porém, ele é o primeiro a respeitar as leis imutáveis de Deus. O fato de ele ter andado sobre as águas, duas formas podemos entender hoje como pode ter acontecido. Jesus estava orando. Enquanto Jesus orava, o Espírito visitou os discípulos, né? E toda noite, quando nós dormimos, o eu, o espírito, não é meu espírito, é o eu, né? Porque não é meu espírito, porque tem muita gente que fala que eu tenho um espírito, não é, eu tenho um corpo, eu sou um espírito. Então quando nós saímos à noite, o eu saiu, eu saí do corpo, né? Ligado pelo perispírito, parcialmente libertado dentro da matéria, ele pode excursionar. Ele se fez visível, assim como o fez após o desencarne.
se fazendo ver por alguns discípulos. E quando o discípulo necessitou, ele fez palpável. E a outra hipótese seria mesmo de seu corpo físico ter caminhado sobre as águas. Jesus podia, como dissemos, Jesus, conhecedor de todos os elementos da natureza, tem a capacidade de neutralizar a força da gravidade. Assim como aprendemos no início do Espiritismo, com o advento das mesas girantes, né? As mesas se elevavam sobre o ar. Milagres? Não tem nada de milagre nisso. Apenas modificações dentro do grande laboratório da vida espiritual. Tem a passagem da transfiguração, que está em Marcos capítulo 9, né, de 1 a 9. 6 dias depois, tendo chamado da parte de Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto Jesus orava, seu rosto pareceu inteiramente outro, suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas como a neve, como não há pisoeiro na terra que possa fazer algo tão alvo. Transfigurar para Jesus? Olha que facilidade. Seu espírito, com um alto grau de evolução, né, como eu disse, governador desse planeta, vem até nós para colocar lei de amor. Imaginem só aquele espírito com toda aquela luz, ter que reduzir a sua luz, ter que diminuir para poder encarnar na Terra. Sim, um ser tão grandioso teve que reduzir a sua luz, o seu foco, revestir, né, o seu perispírito do fluido cósmico universal aqui da Terra. Por mais evoluído que Jesus é, conseguir selecionar os elementos mais sutis do nosso fluido cósmico universal, o que tem aqui ainda não é coisa boa, ainda é muito grosseiro a nossa Constituição. Então, seu conhecimento, sua moral elevadíssimo, ele tem o poder de fazer coisas que sequer imaginaríamos. Quando, como disse que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esse monte, passa daqui para lá, e ele passaria. Encarnado, ele apenas está envolto, né, num fluido mais grosseiro. Ele tinha e tem plenas condições de transfigurar e moldar sua forma perispirítica, assim como aprendemos nos livros que os espíritos mais evoluídos podem mudar a sua forma de aparência quando desencarnados. Não por questão de vaidade, de aparência, pois esses espíritos dessa estirpe já deixaram muito essas imperfeições de lado. E Jesus só deu uma amostra, né, de como ele realmente é. Enquanto orava, seu rosto pareceu outro, suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas como a neve. Imagina nós conseguimos enxergar Jesus na sua plenitude, né? Ofuscaríamos a nossa pouca vista, né? Não esquecendo que estamos no capítulo falando de milagres. Notaram como não tem nada de milagroso o que Jesus fez? Ele apenas modificou os fluidos usando as forças vivas e incessantes da natureza. E nessa passagem reforça a importância do perispírito, pois é ele que permite, em virtude da sua irradiação fluídica, no caso de Jesus, sua evolução moral, deu esse fenômeno excepcional fulgor, né? Coisa linda. E em Lucas, capítulo 8, ele fala sobre a tempestade aplacada, né? Aquele grande turbilhão de vento se abateu de súbito, os discípulos viam o perigo e despertaram o mestre, né? Que Jesus estava dormindo. E Jesus deu a ordem, em tom ameaçador, aos ventos, e os ventos cessaram. E os discípulos, quem é este que dá ordem aos ventos e às ondas? E até as ondas a eles obedecem. Olha o poder de magnetização de Jesus.
E quando Jesus veio, ele mesmo falou que nós não tínhamos ouvidos de ouvir, né? Tinha muito para falar, mas não tinha ouvidos de ouvir. Aprendemos bastante daquela época para cá, evoluímos um pouco, mas temos ainda muito a aprender. E nosso atual estado evolutivo ainda não permite que saibamos de tudo. O controle da natureza, ainda não conhecemos bastante os seus segredos. Se podemos dizer se tem inteligências ocultas presidindo a ação desses elementos. Se porventura essas inteligências existirem, então está claro que o comando de Jesus, sua autoridade, que somente um ser de tão alto grau evolutivo teria condições de ordenar. Sem falar que o Cristo estava dormindo, né? E se ele estava dormindo, ele não estava alheio ao que estava acontecendo. A evolução de Jesus, o conhecimento dele, não estava alheio ao que estava acontecendo. E o fato dele continuar descansando significava que a tormenta não traria maiores consequências. Desejamos a todos um bom dia, um ótimo final de semana e até semana que vem, se Deus assim o permitir.